Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 3 e o versículo 12, amém? Oi, amém? Amém? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Apenas o versículo 12, só isso. Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Novamente. Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, esta me deu da árvore e eu comi. Amém, irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, conosco. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco aqui nas oportunidades, Senhor, nos louvores. Então, Senhor, abre nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais. Nos conduz, Senhor, nos Teus caminhos. Não nos deixa perecer, Senhor, porque sem Ti não somos nada. É o que nós pedimos, Santo Deus, e te agradecemos, Pai. Oro também agora por mim que falo contigo. Derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito, a Tua unção, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, que fala o Teu Santo Espírito através da minha boca, que não fala o homem. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmãos? Sente, batendo as palmas para Jesus, amém? Amém. O som da caixa tá bom aí? Tá bom assim? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida, né? Nós já lemos tanto nesse capítulo de Gênesis, mas Deus ele sempre traz uma coisa nova para a nossa reflexão, né? E se você prestou bem atenção na palavra, né, oficial que o pastor Silvio leu, ali tem uma coisa bem interessante. A gente vai tomar esse rumo que é para a gente, com essa linha de raciocínio que é para a gente entender algo. Será que faltava alguma coisa para Acabe ali, pela situação que ele se encontrava, né? Como pessoa, né? Será que lhe faltava algo como rei de Israel? Creio eu que não lhe faltava nada. O que lhe faltava apenas era ter um compromisso com Deus. Porque se ele era rei, ele exercia uma autoridade sobre aquela nação. E quando o povo foi escolher um rei, Deus ele usou Samuel e disse assim, declara para o povo qual será a regra de um rei sobre o seu povo. Vão dar imposto, vão lhe dar servos, servas, vocês vão ter que pagar uma porcentagem, né, para o rei e vocês vão servir ao rei. Então, Acabe não lhe faltava nada financeiramente falando. A gente precisa entender isso, né? Para a gente ter uma pequena noção, eu não vou falar aqui precisamente, mas que é para a gente entender. Salomão, vocês têm noção qual era o banquete de Salomão diariamente? Vicente? Oi? Você tem noção qual era o banquete de Salomão diariamente? Você tem noção? Você tem noção qual era o consumo? Imagina aí, 3.000 touros todo dia era o banquete do rei, sem falar ovelhas, né? 3.000 touros. Agora imagina o trabalho que não era para beneficiar toda essa carne. Por quê? Era só o rei que comia tudo isso? Não. Tinha soldados de guerra, né? Tinha sua casa, então ele tinha uma multidão que lhe servia. E para alimentar esse povo, diariamente era 3.000 bois que tinha que matar todo dia, tinha que fazer, tinha que preparar e o povo comer. Hoje a gente tem a geladeira, né? A carne já está prontinha lá, não é isso? O que a gente quer está tudo ali já abatido. Naquela época não. Queria um frango, tinha que pegar e matar e limpar na hora e poder preparar. Por quê?
não tinha geladeira. Quando queria algo que tivesse ali preparado, teria que ser salgado. Então, essa era a forma de conservação. Para a gente ter noção, os índios eles têm uma técnica de defumação que eles usam durante a carne durante 30 dias. Se a gente for fazer, a gente não consegue. Consegue fazer isso? A gente não consegue, não tem como. Mas eu trouxe essa linha de raciocínio que é para a gente entender que se Acabe era rei, ele tinha de tudo, irmãos. Então não lhe faltava nada financeiramente. Ele regia uma nação. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, né? Lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2, se não me falha a memória, ou é o capítulo 8, não estou lembrado bem, mas assim, fala assim, ó: as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que prestar atenção o que a gente está se alimentando, do que a gente está se alimentando. Ó, o pastor Silvio falou uma coisa aqui muito importante. Aqui, quem quiser tem a oportunidade. Qualquer outra igreja que você for aí, vai ser uma raridade você ter uma oportunidade. Isso aqui é uma escola, não perca essa oportunidade, que é uma escola para você aprender. Aprender a manusear a palavra, aprender a manusear o louvor, aprender a perder o nervosismo. Aqui é uma escola. Por quê? O que líder quer hoje? Plateia. Na verdade, pastores, líderes de igreja, eles querem plateia, eles querem um povo para estar aí e ele não dá oportunidade para ninguém. Pode ir aí, vá lá para você ver, faça esse teste aí. Pode fazer esse teste. Vá para qualquer igreja aí. Vai ser uma raridade você ter uma oportunidade. Uma raridade. Eu não estou brincando. Eu até entendo a atitude deles, porque eles vão botar qualquer pessoa lá que não conhece a vida da pessoa, qual é o comportamento da pessoa, não é verdade? É uma pessoa que vive no mundão fazendo coisa errada, de repente vai lá para o altar fazer uma coisa, pregar uma palavra. Eu até entendo isso. Mas tem pessoas que estão 4 meses, 6 meses, eles conhecem a rotina da pessoa, 1 ano, mas não dá oportunidade. Por quê? O que eles querem? Público. Eles querem plateia, para ter pessoas para os ouvir. Essa é a verdade. Faça esse teste se você quiser, pode fazer, não tem problema nenhum. Aqui você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, mas eu quero ressaltar esse algo aqui muito importante na questão do livre-arbítrio. Nós não conseguimos ver a rotina de ninguém. Porém, existe alguém que vê. Diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender, irmãos? Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Acabe por achar que era rei, ali naquela história, não vou fugir da palavra, tá, irmãos? Acabe achando que era rei, não lhe faltava nada. Mas o que ele viu ali? Ele passeando na janela, ele viu um pedacinho de uma vinha, que era a vinha de Nabote. Ele tinha tanta vinha, tanta terra, tanta coisa, mas cobiçou aquela vinha. Aquele pedaço de vinha que fazia divisa com a vinha de Acabe, e ele cobiçou aquilo ali. Olha só, uma pessoa que não lhe faltava nada. É de tal forma que ele falou assim, chama Nabote aqui. Primeiro perguntou assim, de quem é essa vinha? É de Nabote. Nabote era justo. E aí, o que aconteceu? Chama Nabote aí. Disse assim, Nabote, olha só, irmãos. Pede-me e eu te darei. Qualquer herdade que eu tenho, qualquer valor eu te pagarei por essa vinha. Eu quero ter essa vinha. Então, ou seja, a questão não era financeira. A questão não era financeira, a questão não era dinheiro de Nabote, de Acabe. E aí Nabote disse assim, jamais eu negociarei algo que o meu pai me deu, uma herança do meu pai. Então, Nabote não negociou. E Jezabel, o que Jezabel olhou para Acabe, o que viu? Acabe triste e abatido porque não conseguiu o que queria. O que Jezabel fez? Mandou seus servos matar Acabe. Olha só a situação. A gente falando sobre outra situação aqui,
Davi matou um homem por causa de um adultério, não foi isso? Davi tinha suas concubinas, tinha suas esposas, né? Suas rainhas, mas cobiçou algo que não era dele. Não foi isso que aconteceu? A gente tem que entender isso, irmão. Nós precisamos entender isso, que isso é muito sério, tá? Então, e aí, o que aconteceu? Jezabel corrompeu os princípios de Deus que vivia em Acabe. Então, ele se deixou corromper. Então, o que ela falou? Olha, Acabe, toma a vinha, porque Nabote já é morto, vai lá. E a Bíblia declara que Acabe se sentiu alegre por ter posse daquela vinha. Olha essa situação, um homem que se encontrava no palácio, né? Tinha servos, tinha soldados ao seu serviço, tinha uma posição, né? E aí, qual é o resultado disso, irmãos? Eu sempre gosto de falar o seguinte, eu sempre gosto de falar o seguinte e gosto de ressaltar isso aqui, isso é muito importante e a gente precisa entender isso. Você pode estar comendo a melhor comida na sua casa, na sua mesa. Preste bem atenção. E eu vou dar um exemplo do irmão José. O irmão José gosta muito de um peixe que tem lá no Nordeste, que é um caiquinho, simplesinho, não é verdade? Que tem lá. E gosta de comer um 40zinho, um cuscuz, que é muito bom, né, do Nordeste. E você está comendo lá a sua lasanha, ou então um filé mignon, mas aí, o que você faz? Você deixa de olhar a sua comida e começa a olhar para o meu pratinho simples. Se você começar a olhar, você vai começar a cobiçar a minha comida. Mesmo com o melhor prato do seu lado. Então, o que é isso, irmãos? Nós temos que tomar cuidado para onde é que nós estamos olhando, o que nós estamos enxergando. Porque assim, a Bíblia fala assim, se os teus olhos for bom, todo o teu corpo terá luz. Nós temos que entender isso. Então, para onde é que você está olhando? Para onde é que nós estamos olhando? Nós precisamos entender isso aqui. Isso é muito importante. Crucial para mim e para a sua vida. Se a gente não tomar cuidado nesses pequenos detalhes, nós iremos perecer. Espiritualmente, conjugalmente, financeiramente e fisicamente falando. Em todos os sentidos. Nós temos que tomar cuidado qual é o nosso comportamento, qual é as nossas decisões, nossas escolhas. Isso é crucial para mim e para a sua vida. Por quê? Quem era Jezabel? Jezabel era uma egípcia. E aí, de onde foi que Deus tirou o povo? Do Egito. E aí, quando o povo saiu do Egito, quando Deus guiou o povo no caminho ali, em direção ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que podia-se muito bem dar a volta com o povo, né, rodear o mar e não ficar naquele lugar para ficar ali encurralado. Mas a Bíblia diz que Deus direcionou Moisés com o povo para ficar em frente ao Mar Vermelho. Por dois motivos. Um, para que o povo não passasse e visse a guerra que estava acontecendo em uma nação lá, que eu não estou lembrado nesse momento, e voltasse para o Egito. E o segundo motivo, que era para Deus glorificar o seu nome em Faraó. Então, duas situações aí. A gente precisa entender isso. Então, dentro desse contexto que a gente falou aqui, né, aqui em Gênesis 3:12, nós sabemos muito bem o que aconteceu antes disso. Deus criou o jardim, criou todas as coisas, colocou o homem, colocou primeiro os animais, não é isso? Deu ordem para o homem nomear cada animal, não é isso? Tudo quanto Adão chamou, isso ficou, né? As pessoas falam, gado, que isso, não sei o que, não. Tudo está aqui na Bíblia. Sol, foi da Bíblia. Nuvem, a palavra veio da Bíblia. Pessoas, a palavra veio da Bíblia. Leão, Bíblia. Porco, suíno, Bíblia. Cachorro, tudo vem daqui. Tudo que você vê que tem nome, que tomou forma, que você ouve falar, Bíblia. Palavra carro, Bíblia. Tudo vem daqui. Então, ninguém inventou nada se Deus não escreveu. Deu para os seus servos escrever. Então, tudo é aqui, ó. Né? Então, a gente tem que entender isso, irmãos.
predador, Bíblia, tudo. E foi um homem que colocou o nome nos animais. Cobra, tudo quanto você vê, tudo. Foi Adão que colocou o nome. Então, muitas das vezes, Deus ele nos dá o privilégio de tanta coisa boa. Se a gente não tomar cuidado, nós acabamos jogando isso fora e desperdiçando essas coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Então, o que Deus fez aqui? Deu uma ordenança para Adão. Olha só, entenda bem. Deus ele deu uma ordenança para Adão. Adão, de tudo quanto tem no jardim, de toda árvore você pode comer. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Dito isso, né? O Senhor depois fez uma mulher para Adão. Satanás, que é astuto, como a gente estamos careca de saber disso aqui, né? Foi lá tentar Eva. Eva ouviu o diálogo de Satanás e aí simplesmente olhou. Ó, tudo está no olhar, irmãos. Então, se a gente olhar, tornar a olhar de novo, começar a olhar e olhar, a gente vai acabar cobiçando. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que aconteceu ali? Eva comeu do fruto até o exato momento não aconteceu nada de errado. Deus não deu nenhuma sentença para Adão até aquele momento. Então depois que Adão comeu, olha só, e aí Deus chegou e falou assim, né? E aí quando ele diz aqui, ó, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A gente tem que entender uma coisa aqui. Gênesis 3, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Só que antes, o que eles ouviram? A voz de Deus. Soar onde? No jardim. Então Deus, ele sempre teve o desejo, ele teve o propósito de ter intimidade com a sua criação. Então ele sempre teve isso. Ele precisa entender isso. Então, quando eles ouviram a voz de Deus, aí eu quero falar uma coisa muito interessante aqui. Aí eles viram que estavam nus depois que comeram da árvore do fruto da árvore que era proibido comer, viram que estavam sem roupa. E aí quando viram a voz de Deus, se esconderam como se eles, achando que poderia se esconder da face do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de estranhos. Porque o que Acabe fez ali? Deixou de ouvir a voz do Todo-Poderoso, dos profetas de Deus, para ouvir quem? A voz de Jezabel, e corrompeu praticamente quase que uma nação inteira. Então, o que aconteceu ali? Uma corrupção da mente de um rei que o povo escolheu através da ordenança de Deus para governar sobre essa nação. Então, o que ele fez? Ele deu ouvido às coisas de Jezabel. Então, quando Deus ele tirou o povo do Egito, o povo veio do Egito, irmãos. Mas aí, eu quero voltar a falar isso aqui de novo. Então assim, ó, se você não tomar cuidado, você vai deixar de ouvir a voz de Deus e vai ouvir a voz de quem vai te conduzir para algo ou alguma coisa que não agrada a Deus. Por quê? Davi olhou e viu Betseba, não é verdade? E aí trouxe ela para si. E a Bíblia diz, depois que Davi, né, cometeu adultério e matou Urias, aí a Bíblia diz assim mais abaixo, ó, e aquele negócio foi mal aos olhos de Deus. Então, irmãos, a gente tem que pesar e entender, nós precisamos entender o que agrada a mim, ou seja, o que agrada a nós e o que agrada a Deus. E isso tem que ser pesado na balança. Quando Deus ele enviou um juízo sobre o filho de Nabucodonosor, né? Beltesazar, e aí o que eles fizeram ali? Beltesazar fez um banquete ali, né? E foi honrar o quê? O Deus do ouro e da prata, do barro, tudo da imaginação humana, ele foi fazer aquilo ali. E aí apareceu uma nuvem e uma mão saiu ali, ó, e escreveu na parede:
many texts, acho que é isso. Aí ninguém soube interpretar. Quem foi que interpretou? Daniel. Daniel na Babilônia, ele ouviu a voz dos babilônios ou ouviu a voz de Deus? A voz de Deus. Porque ele permaneceu nos caminhos do Senhor, no caminho de Deus. Só que tem um porém. A Bíblia diz assim, ó, quando Daniel começa a interpretar aqueles escritos na parede, diz assim, ó, tu foste pesado na balança de Deus e fosse achado em falta. Nós temos que entender isso, irmãos. Então, será que a gente tem que se preocupar com o que eu penso ou é do que Deus pensa a respeito de mim? Nós temos que entender isso, amados. Nós temos que colocar isso na balança. Por quê? Davi pesou ali que ele servia a Deus e era o ungido do Senhor, um rei ungido. E ele sabia, por que ele não parou para pensar? Ó, Deus me escolheu e eu sou um servo do Senhor, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Mas será que isso vai ser bom aos olhos de Deus? Ele não pesou isso. E as consequências veio. E foi feio o negócio. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção e analisar. A gente tem que pensar assim, o que me agrada e o que agrada a Deus. Qual é a minha atitude que vai ser bom para mim? Aliás, vamos fazer assim, ó, faz o seguinte, pensa assim, ó, isso que eu estou querendo, que eu estou pensando, afinal, é bom para mim? O que Deus acha sobre isso? A gente tem que pensar assim. Porque é apenas bom para mim, ou é agradável aos olhos de Deus e outras pessoas vão ser beneficiadas através dessa situação? A gente tem que pensar isso. Isso tem que ser pesado na balança. Né? Então, a Bíblia diz que o Beltesazar foi achado em falta. O que é isso? Ninguém consegue jamais se igualar ao peso justo de Deus. Jamais. Jamais eu e você vamos se igualar à capacidade tal para chegar ao peso justo de Deus. Jamais. Mas é o que Deus pesa? Pesa a nossa importância, o nosso esforço para agradar e satisfazer os seus planos para mim e para você, que seja projeto dele na nossa vida, não o nosso projeto. Então, o que achar em falta? É tipo assim, vamos entender aqui. Vamos dizer que nós temos quantos dedos na mão? 10, né? 5 em cada mão, não é isso? 10 dedos. Então, o normal de um ser humano, a gente olhar para a mão dele, é para ter o quê? 10 dedos na mão, não é isso? De repente você chega lá e vê a pessoa perfeita, mas falta um dedo. Ou seja, é uma pessoa que está em falta com uma parte dos seus membros. É uma pessoa. Então, o que tem que acontecer, irmãos? Então, quando Deus pesou Beltesazar, ele foi achado em falta, por quê? Ele não praticava justiça. Ele era um rei corrupto, pior do que o seu pai. Nabucodonosor se converteu. Mas depois de um processo muito grande. O que a gente tem que entender, irmãos? Nós temos que valorizar, amados, as coisas que Deus tem para mim e para você. Então não é o que eu acho, não é o que você acha. Nós temos que dar valor qual é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Nós temos que entender isso. Por quê? Como foi falado aqui, irmãos, outros dias aí, Deus ele deu testemunho de Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E aí Jesus fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E negarei também diante dos anjos do Pai que está no céu. O que é isso? Jesus, ou ele vai dar um testemunho meu e seu para os anjos,
E para Deus, então, ele não vai dar. Então, ele vai dar testemunho de nós. Nós temos que entender isso. Mas aí, o que tem que prevalecer? É o meu pensamento? É o que eu acho? É o que você acha? Ou é o que Deus pensa a respeito de tudo? Por quê? Exatamente é o que Deus pensa. Por quê? Eva comeu. Não comeu da fruta lá, proibida? Quando Adão se justificou diante de Deus, Deus falou assim: ô Eva, por que você comeu? A ordem foi para quem? Foi para Eva ou foi para Adão? Foi para Adão, não foi isso? A ordem foi para Adão, não foi para Eva. Se Adão não tivesse comido, tudo tinha continuado do mesmo jeito. Por quê? Ele não desobedeceu. Mas aí, irmãos, muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com muita coisa. Com o quê? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar igualmente aquele jogo ali. Porque quem era que nos acusava de dia e de noite? Satanás diante de Deus. A gente vai ficar do mesmo jeito, acusando. Então, quando Deus chegou para Adão e falou assim: ô Adão, quem foi que te mostrou que estava nus? O que foi que Adão falou ali? A gente sabe, não sabe? Já de qual isso aí? A mulher que tu me deste por companheira, essa deu do fruto e eu comi. Então, o que Adão fez? Atribuiu a culpa a quem? A Deus. Adão atribuiu a culpa a Deus. Então, o que aconteceu com Adão ali? Com Adão? Adão, de uma certa forma, ele murmurou diante de Deus. E nós temos que tomar cuidado, amados. Senão a gente vai acabar murmurando por tudo. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos acabar murmurando por tudo. Deus tirou o povo do Egito. Levou o povo em direção ao Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Mas vamos entender aqui uma coisa aqui. Deus, ele se preocupou, porque ele fez uma promessa para quem? Para Abraão, não foi isso? Uma promessa para Abraão, e o povo foi para onde? Para o Egito. E ele falou que ia tirar uma grande multidão. E tirou uma grande multidão de lá. A Bíblia diz que depois de 400 anos, né, que na verdade foi 430 anos, depois de 400 anos, Deus ouviu a voz do povo. Então, Deus, ele levantou um homem, um libertador, para libertar o povo do Egito. E tirou o povo do Egito e trouxe o povo do Egito. Só que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E essa é a questão, irmãos. Então, quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, quem era Jezabel? Jezabel era uma fruta estragada, uma coisa ruim. E aí veio, Acabe permitiu que ela viesse para ali e ela estragou toda a árvore, todo o fruto, né? Que era, como é o nome dele? Acabe, né? Então aconteceu a situação aí. Aí eu quero trazer uma coisa bem interessante. Existe, muitas das vezes, a gente diz assim, ó, não, eu não murmuro, eu não sou uma pessoa que gosta de murmurar. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Lá em Gênesis, o Senhor disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não foi isso que ele fez? Imagem e semelhança? Vamos entender que é uma coisa aqui. Se alguém chega para você, pense bem, qualquer um de vocês aqui, vocês estão em casa, e aí chega alguém lá na porta, ou na porta, pense bem, na porta de qualquer um aqui, ó, batendo na porta. Ô fulano, ô fulana. E aí a pessoa sai lá assim, né, e diz assim, oi, não foi nada não. Aí vai embora. Aí depois de 10 minutos vem de novo. Ô fulano, ô fulana. Quando você abrir a porta, e aí, que foi? Não. Repete isso por 10 vezes. Eu acho que na quinta vez você já vai ficar por aqui. Ou não vai? A gente já vai ficar com um pavio curto. Não vai não? A gente já vai ficar com um pavio curto. Não é isso? Então, vocês já ouviram muito um ditado que diz assim, ó. Paciência tem... Ó...
Paciência tem limite, né? Paciência tem limite. Nós precisamos entender uma coisa. Paciência tem limite, não tem? Paciência tem limite. Ó. Mas paciência humana tem limite. Mas a de Deus também tem. Nós precisamos entender isso. Paciência tem limite. Isso é muito sério. O que nós precisamos entender? Existem várias formas de você colocar algo diante de Deus sem murmuração. Por quê? Quando Deus tirou o povo do Egito, será que o povo estava errado ali naquele momento? Encurralado ali? Quando ele falou assim: ô Moisés, nós não te falamos que tem sepulcro no Egito? Por que tu não nos deixasse para morrer lá e ser sepultado lá? Ó, o pensamento do povo estava sempre onde? No Egito. Estava ligado, conectado. Né? Na primeira dificuldade, que pensavam que iam morrer, disseram o quê? Ó, e tinha o Todo-Poderoso. Eles viram as pragas, viram as 10 pragas que Deus permitiu lá, tornou água em sangue, as moscas, rãs, todo primogênito. E aí o faraó fez assim, ó: chispa, sai daqui que eu não quero nenhum aqui. A Bíblia diz que os egípcios os expulsavam. Por quê? Por que o egípcio expulsava eles? Por causa que a mão de Deus foi tão pesada sobre os egípcios que eles não queriam mais saber dos israelitas ali. Então, será que o mesmo Deus que fez isso com o faraó não era poderoso o suficiente para abrir o mar vermelho e o povo passar? O que o povo fez ali? Uma murmuração diante de Deus. Tá, Deus abriu o mar e o povo passou. Quando o povo passou, glorificaram a Deus, comemoraram, porque Deus com o braço forte livrou o povo. Mas aí chegou o momento da sede. O que o povo fez? Murmurou de novo. Mas o povo estava errado em falar aquilo ali? Não, o povo estava com sede. O que a gente tem que tomar cuidado? Com a forma que a gente vai apresentar a situação para Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente não tomar cuidado da forma que a gente vai apresentar para Deus, em vez da gente estar clamando por misericórdia, a gente está questionando a Deus. E aí é onde é que entra o X da questão. Ninguém questiona a Deus. Deus, ele é, vou falar da seguinte forma aqui, ó. O que Deus é? Vida. Vou falar mais algo. O que Deus é? Provisão. O que Deus é? Prontidão. A Bíblia diz que o pastor Silvio leu aqui a respeito do atalaia que estava na torre. Aí a Bíblia diz assim, ó: se o Senhor não vigiar, em vão vigia o atalaia. Porque o Senhor, ele nunca toscanejou, nunca cochilou. Desde a eternidade, nunca dormiu, nunca precisou dormir. Eu e você somos limitados, o atalaia é limitado. Mas o atalaia de Israel, quem é esse? O Todo-Poderoso, ele não cochila. Então, lá em Mateus 6, irmãos, ele fala que não andes inquietos com essas coisas. Por quê?